Vamos lá mais. Agora eu quero entrar na questão do nome do Eterno que foi tirado do nome do Filho. O nome do Eterno, então, ele tirou e colocou Senhor no lugar. O nome do Eterno se escreve com as letras hebraicas. Yod-He-Vav-He. Daqui a pouco eu vou te mostrar como é que se pronuncia. E o nome do Filho também, eles tiraram o nome do Filho das Escrituras. Se você pegar aí na sua casa aí a Bíblia, no livro de Jeremias, capítulo 11, versículo 19, fala assim: eu era como um cordeiro que é levado ao matadouro, mas não sabia que eles planejavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto, para que não haja mais memória do seu nome. Aí se você levar isso para os pastores, o pastor vai dizer para você: não, mas você está falando de Jeremias. Que Jeremias, moço? A Bíblia é espiritual. Tirar o nome de Jeremias da Escritura para nós não muda nada, não muda nada, mas tirar o nome do Salvador muda tudo. E aí o que aconteceu, meus irmãos? Que quando Yahushua veio à terra, os fariseus e os escribas, eles detestaram o Filho do Eterno. Ao ponto de, meus irmãos, de que quando eles foram para poder redigitar os pergaminhos novamente, quando foram para poder copiar e editar os pergaminhos novamente, na hora que chegava nesse nome aí, eles viram e falaram assim: não, tira o nome do Eterno desse nome aí, tira aí. Porque esse personagem que veio, eles estão dizendo que ele é o Mashiach que nós rejeitamos. Como nós não queremos ele como nosso Mashiach, nós vamos apagar o nome dele da história. Nós vamos apagar o nome dele da memória das pessoas. Nós não vamos deixar o nome dele na memória das pessoas. Então o que eles fizeram? Eles reduziram, eles tiraram o nome do Eterno desse nome aqui, para poder apagar o nome do Mashiach da história. Eles tirou 2 letras do nome do Eterno desse nome. Eles tiraram essas 2 letras aqui, ó, Re e Vav. Tirou 2 letras do nome do Eterno e acrescentou essa letrinha aqui no final, meus irmãos, ó. Acrescentou essa letrinha aí no final, ó. Tá vendo aí? Acrescentou um Vav no final. O nome ficou Yeshua. Para que eles fizeram isso, amigos? Eles fizeram isso para ocultar o nome do Eterno, o nome do Filho do Eterno, e apagar o nome do Filho do Eterno da memória das pessoas. Foi para isso que eles fizeram isso. Só para vocês terem ideia, aqui é Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8. Se você ler lá, vai estar falando assim, ó, Josué, filho de Num. Igual tá no livro de Números, capítulo 13, aqui, ó. Filho de Num, Moisés chamou Josué. Então é a mesma, tá falando do mesmo personagem. Porém aqui o nome dele tá reduzido, ó. Tá falando aqui, ó. Ishua, filho de Num. Ishua, filho de Num. Só que aqui, na Bíblia Antiga, está falando Yahushua, tá vendo? Yahushua, filho de Num. O Eterno falou com Moisés: coloca o nome dele de Yahushua. Yahushua, filho de Num, você coloca o nome dele de Yahushua. Aí, ó. Mas aí aqui agora já começou. Aqui eles começaram a reduzir o nome. Então no livro de Esdras, no livro de Neemias, esse nome ele já aparece reduzido. Eles tentando ocultar o nome do Filho do Eterno. Aí eles reduziram, o nome ficou assim, ó, nos pergaminhos novos. Só para esclarecer para os irmãos, é o seguinte, meus irmãos. Não tem pergaminhos, não tem nenhum pergaminho, meu irmão, datado do ano 300. Só tem pergaminho de 300 a 400 depois do Mashiach. Os pergaminhos antigos se perderam, a não ser os pergaminhos que foram achados na gruta de Qumran. Os pergaminhos que foram achados na gruta de Qumran, eles trazem o nome original, eles trazem esse nome aqui, ó. Mas os pergaminhos que foram redigidos pelos escribas e fariseus depois que Yahushua veio na terra, que são datados do ano 300, do ano 400 para cá, o nome já aparece faltando o nome do Eterno. Aí o nome aparece assim, ó. Tá vendo aí, meus irmãos? Tá vendo aí agora que tá faltando 2 letras do nome do Eterno? Como é que esse nome é pronunciado, amigos? Ishua. Agora, olha aqui, ó. Por que eu estou dizendo que eles tentaram ocultar o nome do Filho do Eterno? Porque aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui é o Talmud, meus irmãos. Olha o que está escrito no Talmud. Os pastores não falam isso para você, não. Mas eu vou falar agora. Eu vou mostrar, meus irmãos. Se você entrar na Wikipédia e pesquisar no dicionário Wikipédia, olha o que está escrito lá no Talmud dos fariseus. No Talmud, príncipe,
interpreta Yeshu, olha o nome que é esse aqui, ó, que eles ainda reduziram. É Yeshua, eles colocaram Yeshu como uma forma abreviada de Yeshua e argumenta que esta era a forma pela qual o Messias era conhecido pelos Yaldim. Tá vendo? De qualquer forma, as narrativas de Toledo e Yeshu tipicamente explicam a designação Yeshu como um acrônimo da frase hebraica. Ó, essa frase que aparece lá, ó. Aí eles pegaram 3 letras dessa frase aqui, ó, reduziram aqui, ó, o Yod, o Shin e o Vav aqui no final, ó. Eles pegaram 3 frases dessa letra e toda vez que eles iam pronunciar o nome do Mashiach, eles colocavam essa frase. Qual que é o significado dessa frase, Romeu? Olha o significado dela aqui, ó. Que seja esquecido o seu nome e sua memória. Tá vendo aí, meus irmãos? Que seja esquecido o seu nome e sua memória. Então esse acrônimo aqui, que está lá no Talmud, é a indignação dos fariseus. Eles queriam que o nome do Mashiach fosse esquecido, fosse apagado da memória. Então quando eles se referem a esse nome, eles colocam Ishu, que é a redução do nome Yeshua, que também já é uma redução do nome original, Yahshua. Então eles fizeram de tudo, meus irmãos, para poder apagar o nome do Mashiach, apagar da memória. Então, como vocês puderam ver no vídeo aí, o verdadeiro nome do Salvador, ele é escrito com 5 letras hebraicas. Yod, Re, Vav, Shin, Ai. E aí o que aconteceu? Os escribas, os fariseus, que não aceitavam que Yahshua, aquele que veio e morreu por nós lá no madeiro, era o Salvador, como eles não aceitaram que ele era o Messias, o Filho do Eterno, o que eles fizeram? Eles começaram a perseguir a igreja do Mashiach. Os apóstolos foram perseguidos, eles foram proibidos de pregar esse nome, Yahshua, em Jerusalém, em Yahushalém. Eles foram proibidos de falar e de ensinar nesse nome. Está escrito no livro de Atos que eles foram perseguidos, eles foram presos por causa do nome Yahshua. Então o que os judeus, os escribas, os fariseus que não aceitavam que Yahshua era o Mashiach, o que eles fizeram? Eles, influenciados pelo maligno, influenciados por Satanás, eles foram lá e reduziram o nome do Mashiach. Eles tiraram 2 letras no nome do Mashiach, eles reduziram o nome do Mashiach. E aí o nome ficou Yeshu. Mas eles fizeram isso de propósito. Por quê? Porque quando eles reduziram o nome, ele passou a ter um outro significado. Yahshua significa, Yah é a salvação, Yah salva. Mas quando eles reduziram o nome e colocou Yeshu, aí ele passou a ter um outro significado. Qual o significado, Romeu? O significado é esse, que o seu nome seja apagado, que o seu nome seja extinto. Esse é o significado do nome Yeshu, ou Yeshua, que os pastores estão pregando aí hoje nas denominações. Os pastores estão aí invocando esse nome, Yeshua, ou Yeshu. O significado desse nome é que o seu nome seja apagado. Vou colocar aí agora um rabino mostrando o significado desse nome Yeshu para vocês verem. Vou colocar aí agora. Segundo ponto muito importante é explicar da onde vem o nome Jesus, aonde tudo se baseia. Então eu quero explicar a raiz desse nome e talvez isso deixe um pouco mais claro aonde tudo se baseia. Como nós sabemos, a letra Yud em hebraico, a letra que representa o I, o Yud, ela é traduzida em inglês, em português, em outras línguas como a letra J. O nome Yeshu, ele é traduzido como Jesus, mas Yeshu, ele é na verdade uma abreviação. São 3 palavras que nós agarramos cada uma das primeiras letras dessas 3 palavras e formamos o nome Yeshu. Tem ainda quem diz que seja Yeshua, como aparece algumas vezes no Novo Testamento, que tem uma outra letra no final que ele é o Ain. Então eu vou explicar para vocês de onde vem esse nome. Yeshu são letras Yud, Shin e Vav. Essas letras, elas querem dizer o seguinte: Yud quer dizer Imar, Shin quer dizer Shemo, Vav significa Vezichro. A tradução é Yud Imar, que seja apagado,
Shin, Shemó, o seu nome. Vezichro, e a sua lembrança. Aqueles que usam o Ain no final, formando a palavra Yeshua. O Ain quer dizer Olamim, para todo sempre. Esta é a explicação do nome Jesus. A tradução é que seja apagado o seu nome e a sua lembrança para todo sempre. Cada vez que nós lembramos esse nome, é uma abreviação dessas 3 ou 4 palavras. Que seja apagado o seu nome e a sua lembrança. Isso é Jesus. Então agora que vocês viram aí o Rabino mostrando o significado desse nome, Yeshua, que o verdadeiro significado é esse, que o seu nome seja apagado, seja extinto, o que eu quero trazer para vocês? Aquilo que eu sempre mostrei. Isso é uma profecia que haveria de se cumprir. No livro de Jeremias, seu nome é Irmial, no seu livro, capítulo 11, versículo 19, o Mashiach diz assim: eu era como um cordeiro que é levado ao matadouro, mas eu não sabia que eles planejavam um projeto contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto, para que não haja mais memória do seu nome, para que o seu nome seja apagado. Então o profeta Jeremias, o profeta Irmial, ele profetizou que os judeus, que os Yaldim, ia levar o Mashiach como um cordeiro até o matadouro e ia matar ele. Para quê? Para que o nome dele fosse apagado. E eles fizeram isso, eles mataram ele e tentaram apagar o nome dele. Por isso ele está falando: eu era como um cordeiro, e Yahshua falando, que foi levado ao matadouro, mas eu não sabia que eles projetavam algo maligno contra mim, dizendo: destruamos a árvore, a pessoa de Yahshua, com o seu fruto, o seu nome. Aí ele vira e fala: para que o seu nome não seja mais lembrado, para que o seu nome caia no esquecimento. Então os judeus cumpriram essa profecia. Quando, Ramils? Quando eles reduziram o nome do Mashiach, Yahshua, escrito com Yod, Re, Vav, Shin, Ai. Eles reduziram esse nome e colocou-se Yeshua. E aí o significado desse nome é esse aí: que o seu nome seja apagado da memória. E desse nome Yeshua eu já mostrei que veio o nome Jesus. Jesus. No grego, nós fomos ler lá, não vai falar Iesos, mas é Jesus, depois no latim Jesus, depois mais na frente tiraram-se o Y e colocou o J, ficou Jesus. Então a origem do nome Jesus se originou nesse nome Yeshua. Só que Jesus no latim, eles colocou Iesus, que nós já mostramos em vários vídeos aí, que Iesus significa isto é porco. Isto é porco. Está no livro está no site, no Google. Se você colocar no Google lá e separar lá, você vai ver lá que Iesus significa isto é um porco. Então, meu irmão, nenhum desses nomes aí é o nome do Mashiach. O nome do Mashiach é Yahshua. A mentira caiu por terra, a mentira tem perna curta, e chegou o dia da mentira cair por terra. O Eterno disse que no final dos tempos, o seu nome e o nome do seu filho seria revelado para todas as nações. O nome do Filho do Eterno é Yahshua, que significa Yah salva, Yah é a salvação. Fica mais esse vídeo aí para os irmãos. Fica na graça e na paz do Eterno, meu irmão.